Analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o pobre cada vez fica mais pobre e o rico cada vez fica mais rico, e o final todo mundo já sabe, o de cima sobe e o de baixo desce. Com essa música das meninas, Xibom Bom Bom, a gente começa esse vídeo aí, né? Com a capa de um livro, Brasileirão 2013, como o Flamengo foi salvo do rebaixamento. Até hoje, 12 anos depois, rola essa polêmica, né? O Flamengo nunca foi rebaixado, o Flamengo nunca foi rebaixado, e aí fica com esse impasse, Flamengo ou Fluminense, quem deveria ter caído naquele ano em que a Lusa escalou o Everton, o jogador Everton, caso Everton, que foi caso de polícia. E a Portuguesa, recentemente, aí está fora até da Série D. Tá sem série, tá... Não. Depois daquilo ali, meu amigo, nunca mais a Portuguesa foi a mesma, hein? E olha que já foi vice-campeã brasileira de 1996, lembram? Contra o Grêmio lá no Olímpico, quem é mais coroa lembra, né? Os novinhos não lembram, mas olha no YouTube aí. A Portuguesa ia ser campeã brasileira e no finalzinho lá o Ailton, patolada, fez aquele gol pelo Grêmio, um golaço de fora da área, né? Enfim, essa polêmica perdura até hoje. Por quê? Todo mundo sabe a história, né? O Flamengo escalou o André Santos Aliás, o André Santos foi punido no jogo da Copa do Brasil e deveria cumprir suspensão do Campeonato Brasileiro. Na época era assim. E eram 2 jogos, aí já escalou irregular. O jogo da última rodada não foi no mesmo dia. O último jogo do Flamengo foi no sábado. O Flamengo escalou o André Santos. E aí, todo mundo sabia que ia ser punido, né? A Portuguesa, que já tinha se livrado do rebaixamento, acabou escalando o Everton e perdeu 4 pontos. O Flamengo também perdeu 4 pontos e o Fluminense fica nessa história. Não, quem deveria ter caído era o Flamengo. Vamos analisar aqui, vamos analisar. Ó, dá pra ver daí, né? Dá pra ver, galera. Você vê os rebaixados. Vamos ver os rebaixados. Tá vendo aí os rebaixados? Portuguesa, Vasco, Ponte Preta e Náutico. Portuguesa, Vasco, Ponte Preta e Náutico. Subindo, o primeiro a se livrar foi, no caso, o Flamengo, com 45. O Flamengo, se não tivesse sido punido, teria terminado com 49 pontos. A Portuguesa teria terminado com 48. E o Fluminense teria sido rebaixado, sim, caso, galera, não tivesse acontecido punição para o Flamengo nem para a Portuguesa. Se não tivesse tido punição para o Flamengo nem para a Portuguesa, o Fluminense seria rebaixado com o Vasco, Ponte Preta e Náutico. Só que o Fluminense entra em campo e ganha do Bahia 2-1 na última rodada, já sabendo que o Flamengo ia ser punido. O Flamengo estava encurralado. O Flamengo estava encurralado, porque sabia que ia ser punido. E aí a solução para o Mengão foi essa, caiu como uma luva, né? A Portuguesa escalou o jogador irregular, né? E aí temos vários destaques na época, os sites falando, o Flamengo perde pontos, mas escapa de rebaixamento por causa de punição à Lusa, né? Além da Portuguesa, o Flamengo também foi penalizado com a perda de 4 pontos e multa de R$ 1.000. Tudo bem aqui. Aí o Flamengo acabou, porque no caso o André Santos foi expulso na final da Copa do Brasil, dia 27 de novembro, mas o regulamento previa o cumprimento da suspensão em torneios realizados pela mesma entidade, né? Confederação Brasileira de Futebol. O lateral não atuou contra o Vitória, jogo imediatamente após conquistar o título, mas entrou em campo no empate em 0-0 contra o Cruzeiro, um dia após ser condenado a cumprir o jogo. O Flamengo tentou argumentar que André Santos cumpriu suspensão automática na partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro e, portanto, não deveria cumpri-la novamente contra o Cruzeiro na última rodada. Ao contrário, um jogador expulso deve cumprir no jogo seguinte a suspensão automática, tem que ficar fora do jogo seguinte. A circular da entidade estabelece que a suspensão automática deve ser carregada para o jogo seguinte da outra competição. A suspensão automática não pode ser extinta, disse o advogado do Flamengo, Michel Assef Filho. É uma boa tese, mas tem um erro da premissa. O Flamengo usa somente uma legislação alienígena, porque a regra da FIFA não se aplica. Somente nos casos omissos devem ser julgados de acordo com as regras da FIFA e não existe uma lacuna no código. Por que prestigiar a indisciplina alienígena de todos, se todos estão cansados de julgar esse tipo de situação no STJD, né? Querem ensinar o padre a rezar a missa, disse o relator do processo, William Figueiredo. Meu amigo, o negócio foi sério, meu amigo. O Ministério Público entrou. Olha só, o Everton aí, o jogador Everton, tá vendo aí? O pivô do
a Portuguesa já estava livre do rebaixamento, né? Já estava livre do rebaixamento. O 2013 para a Lusa não foi ruim. Foi campeã da segunda divisão do estadual do Paulistão. O time estava organizadinho e tal. E aí acabou se envolvendo nessa situação, né? Na última rodada contra o Grêmio, próximo aos 32 minutos do segundo tempo. E aí o Fluminense já tava ganhando do Bahia, porque talvez se o resultado lá do Fluminense não fosse a vitória, talvez o Everton não tivesse entrado, né? Ele entrou em campo para o time da Portuguesa. Essa substituição seria o motivo do rebaixamento da Lusa dias depois do jogo. Após a partida, a CBF noticiou o caso para o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, alegando que o meia da Portuguesa estava suspenso por 2 partidas e que não poderia ter atuado naquela ocasião. E aí todo mundo sabe o final, né? E esse caso foi motivo para esse livro, que a gente vai falar sobre ele, né? O Ministério Público disse que Portuguesa recebeu dinheiro para escalar Everton. Ih, rapaz, olha só. Escalação do jogador no Brasileirão de 2013 resultou no rebaixamento da Lusa. O Fluminense escapou da Série B na ocasião. Não, calma aí. O Fluminense escapou da Série B não pelo caso Everton. Não pelo caso Everton. Se o Flamengo já ia ser punido de todo jeito. O Flamengo já estava lascado já. Se só o Flamengo fosse punido, quem ia cair era o Flamengo. Por isso que a Portuguesa, quando foi punida, o Flamengo que foi o grande beneficiado, porque não tem como você observar. Se você observa a classificação final, você vê que o Flamengo ficou abaixo do Fluminense. Então não dá para você dizer que o beneficiado foi o Fluminense. O beneficiado foi o Flamengo. E aí, o Ministério Público disse que a Portuguesa recebeu dinheiro para escalar. Mas não existe a Portuguesa recebeu dinheiro. Pessoas receberam dinheiro. Quem? Quem recebeu dinheiro? Quem? Raimundo Nonato? Aquele presidente que parecia um barbudão, né? Foi ele? Quem foi? Sem provas. Aí depois, 2015. 2014, o Ministério Público disse que a Portuguesa recebeu dinheiro para escalar Everton. Em 2015... misteriosamente, o mesmo Ministério Público que tinha dito que a Portuguesa tinha recebido dinheiro, sem provas, o Ministério Público arquiva a investigação do caso Everton. Ei, Brasilzão! O Brasilzão, não decepciona, hein? O GAECO, grupo do Ministério Público de São Paulo que atua no combate ao crime organizado, arquivou a investigação sobre o caso Everton, a escalação irregular de um jogador da Portuguesa no Campeonato Brasileiro de 2013, que resultou na mudança da classificação do torneio e na consequente rebaixamento da Lusa. O arquivamento se deu por falta de provas. Indícios suficientes para prorrogar o trabalho. Os promotores do GAECO recolheram incontáveis documentos e ouviram dezenas de testemunhos, mas nada do que apuraram foi suficiente para, por exemplo, pedir a quebra do sigilo bancário de algum suspeito. Eita, nós. A investigação começou há mais de 2 anos, assim que acabou o Campeonato Brasileiro de 2013. O primeiro a apurar alguma irregularidade foi o promotor de defesa do consumidor, Roberto Senise Lisboa. Ele não encontrou nenhuma prova e o caso foi passado ao GAECO. 1 ano de trabalho depois, o grupo que investiga o crime organizado tampouco achou indícios fortes do crime. O arquivamento do caso não é definitivo. Se alguma prova surgir e for remetida ao Ministério Público, a investigação deve ser reaberta. É por isso que o Brasil é o que é, hein? E olha que naquele tempo nem era como é hoje, hein? O negócio está sério. Então, arquivaram o processo. Bom demais. Ninguém... Olha aí, bom, xibom, xibom, bom, bom. É que o de cima sobe e o que o de baixo desce, né? E o motivo todo mundo já conhece. É que o de cima sobe e o de baixo desce. E esse livro aqui que foi lançado, rapaz, cadê? Pelo Paulo Ricardo Pou, da PM Carioca, Coronel. O escândalo do Brasileirão 2013, como o Flamengo foi salvo do rebaixamento. Então, galera, e o Everton, hein? E o Everton? Cadê o Everton? O Everton já deve ter parado de jogar, né? Com certeza. Ah, claro que deve ter parado de jogar o Everton, não tem como. E aí, que fim levou? Vamos ver aqui, que fim levou o Everton Portuguesa? Não, vou ter que pesquisar, vou pesquisar isso aqui, rapaz. Everton Portuguesa. Cara, deveria ser ninguém melhor do que ele para dizer o que foi que aconteceu. Será que ele foi ouvido? Será? Porque se ele foi... Ele próprio sabia. Everton Durães Coutinho Alves. Ele próprio sabia
que não poderia jogar. Ninguém mais do que ele sabia que não poderia jogar, né? O cara tem 40 anos, né? Ex-futebolista brasileiro. É, rapaz, 39 anos, início de carreira 2003. Cadê aqui? Jogou mais aonde, hein? Jogou aonde? Jogou aonde? Everton Durães Coutinho Alves. Depois daquilo ali, ele ainda jogou bola. Parece que acabou a carreira em 2013. Acabou a carreira em 2013, foi isso? Não, ainda jogou. Aí foi jogar no Atlético Paranaense, na China, no Paysandu, Luiz Andes, Sobradinho. Acabou a carreira em 2020. Jogou na Coreia do Sul. E aí, vida que segue, hein? Esse cara que deveria ser ouvido. Ele que tem as respostas também, né, para a época, né? Para tudo que aconteceu. Então, é isso que a gente conclui, que o Flamengo foi o grande beneficiado. Por quê? Caso não houvesse punição para ninguém, caso não houvesse punição para o Flamengo, nem para a Portuguesa, sim, aí o Fluminense seria rebaixado, beleza. Só que o Fluminense jogou no domingo e o Flamengo já tinha jogado no sábado com a punição, escalou o André Santos de forma irregular. O Fluminense não foi o grande beneficiado no final, foi o Flamengo com essa palhaçada que aconteceu no futebol brasileiro. Se você não é inscrito no canal, dá aquela força aí, se inscreve, te agradeço. Depois a gente volta para contar mais histórias sobre o futebol brasileiro. Olha, galera, mas eu não poderia acabar esse vídeo, né? Porque ainda tem, não sei se você lembra, quem era da época, lembra dessa criatura aqui, dessa figura, ex-presidente da Portuguesa. Ele sempre estava nas entrevistas, né, falando sobre esse caso. E olha só, é o Ilídio Lico. Ilídio Lico. Olha o que aconteceu, galera, pra gente fechar esse vídeo aí, com teoria da conspiração e tudo. O ex-presidente da Portuguesa, Ilídio Lico, voltou à cena nesta terça-feira. Essa matéria aqui é de 2015. Em entrevista ao Jornal Diário de São Paulo, ele disse que, embora não tenha provas, o Fluminense e a sua então patrocinadora Unimed estariam por trás do esquema da escalação irregular do meia Everton, razão do rebaixamento do clube em 2013, na última rodada do Brasileiro. Horas depois, em entrevista a um programa do canal Fox, disse que não havia falado o que estava publicado e que havia sido mal interpretado. O Fluminense e a operadora de planos de saúde rebateram a acusação e prometeram processar o ex-dirigente. Lico atribuiu a informação a um senador de quem não quis revelar o nome e isentou o jogador de culpa, o Everton. Também não disse quais seriam os supostos beneficiados do suposto caso de suborno, mas garantiu que com toda certeza o jogador ter sido relacionado para a última rodada foi premeditado. Olha só o que aconteceu aqui, essa matéria está no Globo. E aí, não fica por aí não. Não fica por aí não, cadê? Vamos colocar aqui que depois ele voltou atrás. O Ilídio Lico. Olha o nome do cara, Ilídio Lico. Vamos ver aqui o que é que o Ilídio Lico falou depois, né? Ilídio Lico. Cadê? Depois ele voltou atrás, ó. Ele pediu desculpas. Olha só que situação, hein? Não, coloca aí, ó. Ilídio Lico pede desculpas ao Flu por acusação. Tomei um vinho meio forte. Ex-presidente da Portuguesa afirmou em junho que teria havido pagamento de propina por parte da Unimed para que Everton fosse escalado no Brasileiro de 2013. Olha só que situação, hein? Ilídio Lico recuou meses após afirmar que o Fluminense e sua antiga patrocinadora, a Unimed, haviam participado do esquema da escalação irregular do jogador Everton pela Portuguesa. Em 2013, o ex-presidente do time paulista foi nesta terça-feira às Laranjeiras pedir desculpas. A visita, de acordo com informações do Tricolor, foi totalmente inesperada. Constrangido, o ex-mandatário da Lusa disse, ao lado do advogado do Flu, Mário Bittencourt, e do presidente Peter Simonsen, que havia dito bobagem, provavelmente por causa dos efeitos de um almoço regado ao vinho meio forte. Pedi desculpas ao Peter. Nunca tive o prazer de ter conversado com ele. Queria dizer que falei uma bobagem. Não tinha nexo nenhum que eu falei. Quem errou foi a Portuguesa, a diretoria anterior. O Fluminense aproveitou apenas o regulamento. Só isso. Não tem mais nada. Não houve irregularidade do Fluminense. Tinha almoçado, tomei um vinho meio forte. Acho que foi isso. Aí falei com uma pessoa e nunca pensei que ela publicaria aquilo. Me deu um branco e eu falei. Já tinha pedido o telefone e o presidente a um amigo do Dr. Mário para fazer o que eu estou fazendo hoje. Agradeço muito o presidente por ter me recebido, por ter dito que eu iria tirar a queixa contra mim, disse ressaltando que não fala apenas por si e não em nome da Portuguesa. Ih, rapaz!
rapaz, olha só o que aconteceu, hein? Será o Fluminense, antes de jogar, olha só, galera, o Fluminense, antes da partida, o Flamengo ainda não tinha perdido os pontos, né? Isso foi feito depois. Então o Fluminense poderia, repito, se Portuguesa e o Flamengo não fossem punidos, seria rebaixado. Então, digamos que a Portuguesa não tivesse escalado um jogador irregular, mas o Fluminense não saberia se ganharia do Bahia, né? Então fica essa questão. E também não saberia se o Flamengo seria punido com os 4 pontos. De repente, alguma manobra lá seria. Então, a corda se arrebenta no lado do mais fraco. Entra a Portuguesa para salvar de vez Flamengo e Fluminense. E aí, deixo para você a interpretação. Coloca nos comentários. Quem foi o grande beneficiado dessa história toda? Se foi Flamengo ou Fluminense. Grande abraço. Um abraço, valeu, galera.